Ó, então, começando aqui a gravação. Boa noite, pessoal, para quem estiver vendo a gente, né, posteriormente. Estou aqui com a Lourmares. E nós vamos começar, então, o aulão de física, certo? Eu trouxe aqui algumas questões do Enem, que já passaram, a gente aqui dá uma olhada. Tá conseguindo ver minha tela direito, Lourmares? Tá tudo certinho? Sim, profe. Ok, então. Essa primeira questão aqui, eu fui copiar, mas sem querer eu já, né, enfim, meio que deixei a resposta, mas vamos lá. Então, aqui é uma questão de 2021, ano passado, né? E ela diz o seguinte: no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade baseada no senso comum. Né? Realmente, a maioria das pessoas vão pensar o quê? Se eu tenho este celular e eu tenho um carro, por exemplo, um do lado do outro, certo? Na mesma altura, a maioria das pessoas, elas provavelmente vão pensar que o carro vai cair mais rápido do que o celular. O que a gente já sabe que não é verdade, né? Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. O colega A então disse: o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. O colega B então replicou: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o, ou então é a. O que você acha, Lourmares? Você entendeu essa questão? Que ela quis dizer? Alô? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, profe. Ah, você conseguiu entender essa questão ou o texto ficou confuso? Aí, qual é a questão? A questão é o aspecto físico comum que explica a diferença do comportamento dos corpos. Pode explicar, profe. Pode explicar? Então, a questão é a seguinte, né? O colega B, ele falou uma coisa bem interessante mesmo, porque ele tinha uma folha e a deixou cair. Ela estava papel esticado, né? Papel, uma folha normal, certo? Então a gente pode imaginar que é simplesmente uma folha dessa, uma folha aleatória. E a gente sabe, né? Quem já deixou uma folha assim cair, sabe que ela cai um pouquinho, ela faz esse movimento aqui. E se a gente, mas por outro lado, se a gente amassar essa mesma folha, tem a mesma massa, o mesmo peso, a gente sabe que ela vai cair mais rápido. Por que que isso acontece então? Isso vai ter a ver com a interação do corpo com o ar, certo? Então, a resposta está até aqui, né? Infelizmente, eu já tinha deixado marcado, a resistência do ar. Então, deixa eu tentar aqui eliminar, então, uma por uma aqui das alternativas, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Por que que não é o peso dos corpos? O que acontece é o seguinte, de fato, o Aristóteles, enquanto que ele afirmava que um corpo mais pesado cai mais rápido, o Galileu Galilei, né, anos mais tarde, ele percebeu que, na verdade, não é bem assim. Né? Por quê? Por mais que um corpo seja mais pesado que o outro, eles vão seguir a seguinte fórmula: peso igual a massa vezes gravidade, certo? Se nós isolarmos essa gravidade aqui, o que que a gente vai perceber? Que a gravidade, então, ela é igual ao peso, né? A gravidade que está agindo em um corpo, vamos supor, o próprio celular que eu havia, né, dito antes, dado o exemplo. A gravidade que vai agir nesse celular quando eu soltar vai ser igual ao peso desse celular dividido pela massa dele mesmo, ok? O que acontece é o seguinte: quando eu tenho um corpo que tem mais massa, certo? Ele tem uma massa maior, vamos supor então que eu vou comparar esse celular aqui com um objeto 10 vezes, né, com uma massa 10 vezes maior do que a dele. O que que vai acontecer? Um objeto que tenha a massa 10 vezes aumentada, né, 10 vezes maior, consequentemente também tem um peso 10 vezes maior, certo? De forma que
a relação, né, essa razão entre o peso e a massa sempre vão continuar dando o mesmo valor. É uma questão, né, simples de matemática. Por exemplo, 10 dividido por 5 é igual a 2. Se eu pegar esse número 10, esse número 5 e multiplicá-los por 3, por exemplo, então eu vou ter 30 dividido por 15. Eu percebo que o resultado ainda assim dá 2, né? Uma questão, então, de proporção. Então, por causa disso aqui, né, explicando de forma mais simples, usando a própria fórmula aqui de peso igual a massa vezes gravidade, a gente percebe que a gravidade sempre vai ter o mesmo valor, mesma aceleração. Então, aqui a gente já consegue eliminar a letra A. Em relação à letra C, acaba que, né, com essa fórmula que eu fiz aqui, a gente consegue eliminar tanto a letra A quanto a letra C, porque a gente vê que mesmo que o objeto tenha uma massa maior, o seu peso também será maior, de forma que o resultado final sempre dê o mesmo, certo? Então dá para a gente também eliminar a letra C. E, bem, em relação à densidade, eu imagino que a maioria das pessoas, né, elas devam... Peraí, resolver isso aqui. Vai, entrou? Enfim. Ah, não entendi, né? Oh, meu Deus. Tá dando para entender, Lourmares, até agora? Sí. Ah, sí entró otra colega. Sí entró. Entrou. Boa noite. A gente está aqui discutindo algumas questões, certo? Eu já estou terminando essa daqui, aí a próxima eu vou deixar um novo tempo para vocês fazerem. Por que não é densidade? Muita gente talvez marcaria essa. Só que, na realidade, não existe uma relação entre densidade quando o objeto está caindo, certo? Por mais que o objeto tenha uma densidade maior, implica naquilo que eu falei antes, né? A massa do objeto, vamos supor, dois objetos com o mesmo volume, né? O volume do objeto 1 é igual ao volume do objeto 2, e densidade é igual a massa sobre volume, ok? Se um objeto, né, então a gente imagina aqui, o volume do objeto 1, vamos imaginar que é uma pedra, assim, ok? E o segundo objeto, ele é uma pedra assim, ó. Vocês tá conseguindo entender, né? Então, a gente percebe aqui que os dois objetos têm o mesmo volume, só que o objeto 2 tem uma massa maior, né? Portanto, a densidade dele também vai ser maior. Mas, de novo, a gente, mesmo com essa informação, mesmo que a massa dele seja maior, o que vai acontecer com o peso será maior também. Então, quando eu efetuar essa divisão do peso do objeto 1 pela massa do objeto 1, e quando eu pegar o peso do objeto 2 e dividir pela massa do objeto 2, o resultado, né, vai ser o mesmo, que é a própria constante aqui da gravidade, certo? E, por fim, a letra E, o que acontece? Bem, a aceleração da gravidade. Né? De fato, há uma aceleração da gravidade, que inclusive foi o que eu usei aqui para resolver essa questão, só que ela não explica, por exemplo, o que o colega B disse. Né? Por que uma folha aberta cai devagarzinho e uma folha amassada cai mais rápido? Né? A única coisa que explica isso, né, vai ser a resistência do ar. Porque a interação do ar, vamos imaginar que é o seguinte: eu tenho uma folha aqui, então, caindo, ok? Ela está caindo. Eu pego essa folha depois e a amasso, ok? Faço uma bolinha de papel. O que acontece é que na primeira situação, o ar, né, ele vai estar vindo aqui e ele vai ter uma área muito maior de contato. Conseguem perceber isso? Ele vai ter uma área muito maior de contato, de forma que ele vai retirando energia, né, uma força dissipativa. Enquanto que no segundo caso, o ar vai ter uma área muito menor aqui de contato e vai tirar menos energia, certo? Então, por isso que é a letra B. Não sei se deu para entender. Sí, profe, sí dio para entender. Aqui. Eu estou custando a mexer um pouco com esse programa, mas enfim. Deixa eu colocar aqui assim. Ok, vou dar um tempinho para vocês. Eu vou ler e vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Essa daqui já vai envolver um pouquinho mais de conta, certo? A primeira questão foi mais teórica. Essa aqui já vai envolver um pouco mais de conta. Essa daqui caiu no PPL, que é um Enem que é
se não me engano, para pessoas que estão, né, presas, né, estão em presídio, ok? Mas são questões muito boas para treinar também. Então, vamos lá. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 quilômetros por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração. Só um ponto aqui, o que acontece? Eu também me incomodei muito com essa questão, mas acontece o seguinte, desaceleração, vou perguntar uma coisa para vocês, isso aqui existe na física? Isso aqui não existe na física, tá? Apesar que isso aqui eu acho um absurdo que caiu no Enem, né? Realmente caiu isso aqui no Enem, mas enfim, isso aqui não existe para a física. O que existe é uma aceleração, né, contrária à velocidade do corpo, movimento retrógrado, né, movimento retrógrado, não, movimento retardado, que nós podemos dizer, né, mas enfim, só estou fazendo esse parênteses aqui porque, né, caiu uma questão, inclusive, recente, ó, caiu ano passado isso aqui, né, então, mas enfim, isso aqui é só para dizer que a aceleração, obviamente, ela vai ser contrária à velocidade do objeto, certo? Então, eu vou ter numa pista seca um carro que está freando, com uma aceleração constante, né, de menos 5 metros por segundo ao quadrado, ok? E, dessa vez, o limite de velocidade, ele não vai ser 60 quilômetros por hora, ele já vai ter sido reduzido para 50 quilômetros por hora, né? Porque foi isso que a questão falou. No Brasil, geralmente, o limite é 60 quilômetros por hora, mas a gente vai imaginar uma situação em que esse limite foi reduzido para 50, ok? Beleza? Ok, ok, sí, beleza. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite, né, que é de 50 quilômetros por hora, até a parada completa, que seria o carro, né, parado, ou seja, 0 quilômetros por hora, será reduzida em um valor mais próximo de. O que acontece então? A gente quer saber a distância da frenagem. Frenagem seria o tempo, né, que o motorista pisa ali no freio, tá? Até o momento que ele consegue parar o carro, certo? Deixa eu só ver aqui, não sei se tem gente... Ah, tá. Ah, Eu profe, achei que... saí sin saber, disculpe. Ah, Ajá. não, tranquilo. Eu achei que era alguém pedindo para entrar. Então, vocês entenderam a questão? O carro, ele está no limite de velocidade, 50 quilômetros por hora. Eu vou tentar fazer um desenhozinho aqui, ó, que não vai ficar muito bom, Baixo mas 50, ajá. está aqui, então, a Aceleração. 50 quilômetros por hora. Uhum. E, de repente, né, ele vai e começa ele freia, ok? Com uma aceleração, então, de 5, constante, uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Espera aí, tá meio feio aqui, mas... Aí. Ah, tá meio difícil escrever aqui, mas enfim, eu acho que vocês estão entendendo. Ele vai ficar freando, obviamente, no momento, vai chegar o momento que ele vai, então, né, parar, ok? Belezinha? E aqui ele vai estar, então, parado. A gente quer saber, então, qual que é a distância aproximada. Qual que é essa distância aqui? Quanto que ela vai? Vou dar... Quantos minutinhos vocês querem para tentar essa questão? Alô, vocês estão me ouvindo? 3 minutos, profe, 3 minutos que veo que falan que es así un tiempo máximo para contestar. Ok, Así no. então são 7h24, vou deixar, então, até 7h27, ok?
Aí, acabou de dar, então, 3 minutos. Vocês conseguiram fazer? Alô, alô? Não, prove, ainda estoy pensando. Vai ganhar letra B, Oi? vai ser 9. Ah, tá. Você marcou letra B? É a letra B. Professor, não, você não pode passar por essa fórmula AD igual a V quadrado sobre 250 N. Peraí, se eu entendi, você usou isso aqui, ó. Foi isso aqui que você usou? Eu entendi errado. Sim, Ah, mas tá. que é AB, é AB. Eu usei a fórmula AD igual a volume quadrado. Ah, tá. Desculpa, é que o microfone falhou um pouco. Você usou essa daqui, ó. O que que você está falando? Do que você está falando? Não, tô perguntando se você usou essa fórmula aqui Ah, ou porque não. una, Qual tenemos, foi? Sim, isso. tenemos unos dados y precisamos calcular a distancia. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hacer eso? Pois é, então, o que eu acho que muita gente poderia tentar fazer é tentar calcular o tempo primeiro, para depois calcular a distância. Tem gente que faz isso, eu acho. O que daria Ah, muita volta, né? porque no tenemos ese valor, no tenemos un tiempo. Exatamente. Então, provavelmente tem gente que tentaria usar. Existe essa fórmula aqui, por exemplo, que tem questões aqui que nós vamos acabar utilizando essa fórmula. Mas essa aqui, essa questão aqui não é o exemplo, não. Então, existe essa fórmula aqui, existe a outra também que eu tinha notado, essas três fórmulas aqui, ok? Essa e essa fórmula. Eu peço que vocês decorem mesmo essas três fórmulas, ok? Elas são muito importantes para esse tipo de questão. Claro que é impossível vocês usarem as três numa mesma questão, tá? Geralmente uma só já resolve. Para essa questão aqui, qual que é a forma que a gente vai usar? Essa daqui que eu estou com o mouse em cima, essa primeira. Essas outras duas aqui, ó, não precisem se preocupar para essa questão, ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula, profe? Essa daqui mesmo, ó, que eu estou passando. Opa, que eu estou passando o mouse em cima. E o negócio parou de voltar, peraí. Não é uma divisão, professor? Meu Deus, espera aí rapidinho, deixa eu... Ih, eu não tô conseguindo apagar isso aqui. Não. Ah, enfim, vou fazer assim. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, certo? Que eu estou colocando, que eu estou apontando aqui. Essa fórmula aqui quer dizer o seguinte: a velocidade final do objeto ao quadrado é igual à velocidade no instante inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Nesse caso, distância. Ok? A gente não quer descobrir a distância? Sí. A nossa distânciazinha está aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores ali e nós vamos achar essa distância. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: qual que é a velocidade final desse objeto? Tentem reparar que eu fiz esse desenhozinho aqui que ficou meio mal feito, mas eu acho que dá para entender aqui, ó. É 50, né? Não, 50 é a velocidade inicial dele. Porque qual que é a Não, situação? Ele está a 50 km por hora, aí ele começa a frear até que ele para. é 60, né? Não, a velocidade final dele. Não, esse 60 aqui, ó, sinceramente, foi colocado aqui só para confundir mesmo na questão. A gente nem vai usar o 60. Não, são... A, a, a Assim, não. a velocidade final nesse caso vai ser zero, certo? Porque ele vai frear. Quando ele, né, e ele mesmo no exercício falou, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite, que é o de 50 km por hora, até a parada completa. Ou Não, seja, zero. E zero ao quadrado, né? ah, Então, eu vou substituir aqui, ó. Eu vou resolvendo aos poucos. Zero ao quadrado, a gente já sabe que vai dar zero mesmo. Qual que é a velocidade inicial ao quadrado? 50 ao quadrado. 50 al cuadrado. Então, cuidado, muito cuidado. Aqui a gente está em 100? quilômetro por hora. Perceberam isso? É. Isso aqui é uma pegadinha. Muita gente colocaria aqui mesmo 50 ao quadrado, mas por que está errado? Porque eu tenho que converter esse valor para metros por segundo. Ok? Isso é uma pegadinha mesmo. Aqui, agora que eu achei a borracha aqui.
E por que você tem que converter, professor? Não sei se você vai se lembrar de uma aula, eu comentei isso algumas vezes, mas existe uma coisinha chamada Sistema Internacional de Medidas. Vocês se lembram Tá bom. disso? Sim, você fala. Ah, tá. Então nem vou terminar de escrever já que vocês se lembram. Eu vou só escrever então que SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, tá? Para abreviar. Então, para cada grandeza que existe, velocidade, força, temperatura, calor, para tudo que vocês imaginarem, para física, para química, para matemática, para biologia, para cada coisa que vocês vão medir, existe uma unidade de medida, certo? Metro cúbico, por exemplo, na matemática, é uma unidade para medir volume, certo? Metro quadrado para medir área. E aí sempre existe, para não ficar cada um medindo, né? Por que que existe isso? Porque, por exemplo, para medir comprimento, muitos reinos utilizavam várias formas diferentes de se medir a mesma coisa. Tinha polegada, tinha palmos, tinha pés, né? Eu não sei se em algum momento eles usaram cabeça dos reis, né? Enfim, eles usavam várias partes do corpo. E era muito desorganizado, porque se eu sou o rei, o meu palmo é de um tamanho. Se a Lourmares amanhã vai ser a rainha, o palmo dela vai ser diferente do meu palmo. Então, para evitar esse tipo de confusão, eles padronizaram. Eu estou contando aqui de uma forma bem, bem superficial, só para vocês entenderem que a gente geralmente trabalha na física, na química, na biologia, na geografia, em todas as ciências. A gente geralmente trabalha colocando essa unidade padrão. Essas fórmulas aqui, elas só funcionam quando a gente coloca todas as grandezas, né, a velocidade, a aceleração, o deslocamento, né, ou distância, todos eles no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, ok? Então, de fato, 50 km por hora é a velocidade do objeto, mas eu sou obrigado a transformar em metros por segundo. Vocês se lembram como que a gente faz isso? Se divide ou se multiplica, dependendo por número por quantidade de zeros. Exatamente, olha, se eu quiser, pensem assim, ó, qual que está maior, quilômetro por hora ou metros por segundo? Está maior quilômetros por hora. Perfeito, né? A gente está pegando uma unidade de tempo muito maior que a hora, muito maior que o segundo, e o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro, então, obviamente, é maior. Pensem assim: se eu quero sair de uma coisa maior para chegar numa coisa menor, eu multiplico ou eu divido? Tem que dividir. Eu divido. Isso aqui é só um macete, tá? Que eu até aprendi alguns anos atrás, e realmente quando a gente confunde, é bom lembrar desses macetes. Então, eu vou dividir. Aí eu divido por 3,6. E se eu quisesse passar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou seja, eu quero passar do menor para o maior, eu multiplico. Tem que multiplicar, sim. Também por 3,6. Certinho? Ah, não, acho que dá para continuar aqui escrevendo. Infelizmente, vai só ficando uma bagunça aqui, né? Dá pra E eu ainda não praticar. consigo dominar direito com essa caneta, não. Me desculpem, viu? Tá ficando tudo torto aqui, igual letra de criança. Então, o que nós vamos Dá pra fazer é repetir para mim, pegar... professor, por favor? Oi? Dá para repetir para mim, por favor? O meu estava travando. Ah, tá, você fala essa... Não, o macete que você estava passando, porque aí Ah, antes tem tá. que converter, foi aí que eu parei. Ah, tá, tranquilo. Pensa o seguinte, qual que é maior, quilômetro por hora ou metros por segundo? Né? Desculpa, quilômetros por hora ou metros por segundo? É quilômetros, né? Perfeito, quilômetros por hora. Pense o seguinte, se eu quero passar de uma grandeza maior para uma grandeza menor, eu vou multiplicar ou dividir? Pensa em comida, por exemplo, né? Eu tenho uma pizza, eu não vou ter que dividir para cada pessoa? Você vai dividir, né? Exatamente. Então, se eu estou passando, o macete é esse, né? Muita gente confunde. Ah, eu tenho que multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6? Pensa assim, ó. Se eu estou trabalhando com quilômetro por hora e quilômetros por hora, como vocês dois disseram, quilômetros por hora é uma grandeza maior do que metros por segundo, então eu vou dividir para chegar no menorzinho, ok? Tá E bom. se fosse o contrário, você estivesse com metros por segundo, você ia pegar o menor, então, e multiplicar para aumentá-lo até chegar no quilômetros por hora. Entendeu? Entendi. Então, como a gente está com 50 km por hora, a gente tem que dividir por 3,6. Beleza? Só um detalhe: esse número aqui vai dar exato? O que vocês acham? Essa conta? Ela não vai dar exata. Repare que no final do exercício aqui mesmo fala, será reduzida em um valor mais próximo. Então, esses valores que vocês estão vendo aqui nas respostas, eles vão ser exatos mesmo?
Eles não vão ser exatos, ok? Estou falando isso porque esse 50 não é divisível mesmo por 3,6. Mas vamos lá. 50 por 3,6. Como que faz essa divisão? Uma forma, tem várias formas de fazer, né? É uma forma que eu faço aqui, é multiplicar os dois termos por 10, ok? Dá 156, profe. Dá, peraí, quanto? 156. 156? Não, vai dar, quando a gente fizer isso aqui, vai dar 13,8. Na verdade, não vai dar uma conta exata, vai ficar 13,888 infinitamente, né? O que a gente chama de dízima periódica, ok? Só que, como a questão está falando de um valor próximo, então o que nós vamos fazer é o seguinte: eu não preciso usar esse 3,8, 13,8. Eu vou arredondar 13,8 para quanto? A 14. Perfeito, eu vou usar para 14. A gente sabe que 14 não deu a resposta mesmo, mas a gente está aproximando valores. Eu não preciso usar esse 13,8. Até porque, reparem que aqui na fórmula eu tenho que colocar o quadrado. É muito chato calcular esse valor aqui ao quadrado, não é mesmo? 13,8 ao quadrado. É muito mais fácil calcular 14. Então, aqui, ó, a gente vai usar 14, ok? Então, 50 km por hora, deixa eu escrever aqui, 50 km, deixa eu escrever em outro local, deixa eu ver aqui embaixo. 50 km por hora dá aproximadamente 14 metros por segundo, beleza? Então, nós vamos usar esse valor. 14 metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei quanto que é, vezes... não, desculpa. Ao contrário. A aceleração é quanto? 50. Não, a aceleração é... Tá vendo aqui, Parcial. ó? Só que Você fez, cuidado. Vai ser menos 5. professor. Pode perguntar. Nada, nada. Ó, é porque, como eu falei, infelizmente o Enem fez essa gracinha aqui, ó, que eu não concordo mesmo, colocar desaceleração. Ele fez isso provavelmente para as pessoas entenderem a questão, mas eu acho que isso não ajuda as pessoas, confunde mais. Porque, como eu disse para vocês, não existe desaceleração na física. Nas minhas aulas, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas eu comentei isso, né, nessas aulas de movimento. Não existe esse termo para a física. Mas aqui, desaceleração seria como se estivesse freando. Beleza? Infelizmente, e é uma questão do próprio Enem, uma questão recente ainda. Então, isso quer dizer que a aceleração a gente vai considerar negativa, ok? E quanto ao deslocamento, vocês sabem? A gente não sabe, né? Que é o que eu quero descobrir, então vai ficar D. 0 ao quadrado dá 0, 14 ao quadrado dá 196, 2 vezes menos 5 vai ficar menos 10, e aqui eu tenho D, ok? Eu vou passar esse 196 para o outro lado, vai ficar menos 196, e vou passar esse menos 10 aqui do D dividindo, porque ele está multiplicando o Dzinho, então vou passar dividindo, ok? Dá 19,6. Exatamente. Ok? Aí, vocês olham aqui, ó. Tem essa resposta ali no gabarito? Não, não está. Então, Não profe, está, perfeita, ela não está ali. Isso quer dizer que eu errei, então? O que vocês acham? Não, eu não errei, tá? Não se assustem se vocês fizerem... Não precisa ser só o Enem, não. Se vocês fizerem qualquer prova e vocês acharem um valor, vocês têm certeza que vocês acertaram, mas esse valor não se encontra, isso é normal. A gente vai... Lembrando aqui, ó, vou voltar de novo na questão. Será reduzida em um valor mais próximo de... Vocês se lembram que eu arredondei o 13,8 para 14? sim. Então, isso quer dizer que a minha resposta está um pouquinho maior, vocês concordam? Porque eu arredondei o número. Qual que é o valor mais próximo desse valor aqui? Ah, já, deixa eu ver. Olha aqui na resposta. É 1 metro? 9 metros? 15 metros? Qual que é o valor mais próximo aqui? 19. 20. Não, aqui no caso, o mais próximo que eu digo, matematicamente falando, é o 20, né? Se a gente for arredondar. Mas aqui vai ser o 19. Por quê? Lembrem-se que eu coloquei 14 aqui. A real velocidade não era 13,8?
reduzir um pouco, então, tá. Porque era 13,8, eu aumentei para 14. Então, a minha resposta está um pouco maior. Se a gente considerar que ela está um pouco maior, se eu reduzir aqui um pouco, ela vai se aproximar de 19. Entenderam a ideia? Ou não entenderam? Profe, esse nem foi assim para os presídios, ¿verdad? Para castigar essa pessoa que está aí, profe. Ah, misericórdia. É, mas igual eu falei para vocês, assim, na verdade, esse Enem do para o presídio ele é até um pouco mais fácil, tá? Mas ainda assim, eu achei válido trazer aqui para a gente treinar mesmo, né? Quanto mais. Fácil, tem que usar lógica. Não, exatamente. Não, não, não. Eu não disse que ela é fácil, tá? Eu só falei que é um pouco mais fácil do que o Enem que vocês vão fazer. Isso aqui é um pouco mais, mas é um pouco também, não é muito mais fácil, não, né? Porque eles entendem que como essas pessoas estão presas, né, elas não vão ter o estudo, né, igual vocês tiveram, por exemplo, né? Vocês estão aqui livres, né? Então, a ideia é essa. Mas ainda assim são válidos, tá? Se vocês puderem pegar questões de todas as matérias desse PPL aqui que chama, Eu eu gostaria gostei. de dizer que você está falando que se o número não aparece nas opções, é o que seja mais próximo. Isso. É como eu falei, em muitas provas isso acontece, tá? Tem gente que desespera, olha assim, nossa, eu não sei o que eu fiz de errado, e a pessoa não fez nada de errado. É só porque a questão ela é maldosamente pensada assim, tá? Aqui, ó, tá uma bagunça, mas eu vou organizar aqui. Espera aí, um instantinho. É porque esse exercício aqui eu não consegui... Ah, não, tava certo. Isso aqui eu não consegui... Nem todos eu consegui colocar igualmente divididos, né? Agora, essa questão aqui é o seguinte. Oh, meu Deus. Essa questão aqui, ó. Vocês estão enxergando? Desculpem a bagunça, mas acho que dá para fazer mesmo assim, né? Só baixar isso aqui e pronto. Que tem um gráfico aí, profe. Isso, exatamente, é um gráfico. Vocês vão precisar fazer conta essa questão? Não. Não, não vão. E por que eu trouxe essa questão? Porque nem sempre vai ficar caindo conta para vocês, não. O Enem adora colocar esse tipo de questão com gráfico, né? Análise de gráficos, tanto na prova de matemática quanto na prova de física. E geralmente na prova de física, geralmente, não quer dizer que seja uma regra, mas geralmente essas questões de gráfico, elas caem muito com esse assunto de movimento, ok? Hoje a aula eu estou colocando muito assunto aqui de mecânica, que é esse estudo de movimentos, porque eu até pesquisei no Google, né, antes assim, mecânica é a área que mais cai no Enem, ok? Na área da física, beleza? Ó, essa questão aqui, como ela é mais simples, eu vou dar acho que só, deixa eu ver aqui, são 7h45, vou dar 1 minuto e meio mais ou menos para vocês, ela é mais tranquila. Deixa eu ler aqui primeiramente, né? Caiu no ano de 2018 essa questão aqui. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. Autódromo, não sei se você sabe, é aqueles locais lá, né? Que tem tanto de carro lá correndo, se não me engano, enfim. Não importa isso também. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Então, a pessoa está testando aqui um carro em uma reta longa, beleza? Entenderam isso? Sim. Deixa eu já até colocar aqui, ó, para desenhar, que eu vou ir desenhando aqui. Então, tem uma reta aqui. Meu Deus, espera aí. Tá, finge que isso aqui é uma reta. Aí, ó, mais ou menos assim. Nossa, é muito difícil desenhar com isso aqui, mas ok. Então, tem um carro aí, ele vai estar aí, né? Tá variando a posição dele. E o que acontece? A gente percebe que primeiro ele passa numa posição K, né? A gente não precisa saber qual que é o valor numérico. Depois ele chega numa posição L, ok? Depois uma posição M. E aí, olha só que interessante, ele vai e retorna para uma posição M. Beleza? Então, ele faz isso aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta, outra cor. Ele vai de K até L, depois de L até M, e depois de M até N. Entenderam essa ideia? Aí depois ele vai e continua o trajeto. Entenderam mais ou menos? Sim. Mas não é nada disso que a questão está perguntando, né? Ela está perguntando o seguinte: em quais pontos a velocidade do carro, né?
os pontos, ele quer saber o seguinte, os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente, então, qual ponto que a velocidade do carro é menor e qual ponto que ela é maior? Vou dar, então, aí 1 minutinho para vocês fazerem, que essa questão é mais simples. Não precisa de conta, não. E a letra A, professor? Ah, você já fez, já. E você, Lurmares, deixa eu dar um tempinho um pouquinho mal para ela aqui, que ela esperou eu ficar falando, né? Aí. Profe, eu acho que é a opção A. Ah, como que eu sei? Ah, ó, esse gráfico aqui, ele é o quê pelo quê, exatamente? Posição por tempo, né? Tá aqui, ó, posição por tempo. Primeiro conselho que eu vou dar para vocês, toda vez que vocês se esbarrarem com gráfico, não precisa ser na prova de física, não. Qualquer prova que tenha um gráfico, que geralmente são as de exatas, obviamente, né? Então, matemática, física, química também pode acontecer, até na prova de biologia, dependendo. Vocês vão olhar de que é o gráfico. Então, aqui é posição por tempo. O que acontece é o seguinte, num gráfico de posição por tempo, a inclinação, deixa eu mudar de novo aqui a cor agora da reta, vou colocar amarelo. Ah, não, amarelo é meio... Ah, vou colocar vermelho de novo, tá bom. A inclinação aqui da reta, ela me diz qual que é a velocidade do corpo. Aliás, assim, numericamente não, né? Mas ela me diz se a velocidade ela é muito alta, né? Ou então se ela é muito baixa, enfim. Vocês estão entendendo a ideia? Então, quanto mais inclinado for, né? Eu que fiz essa reta aqui vermelha mesmo, porque eu só estou medindo a inclinação do ponto. Quanto mais inclinado for o ponto, em um gráfico de posição por tempo, maior é a velocidade do objeto naquele ponto. Ok? Então tá, a primeira coisa que eu quero saber, vocês falaram a letra A, né? Só que o que acontece é o seguinte, não é a letra A por quê? A velocidade aqui, ó, vamos pensar o seguinte, em qual ponto que essa reta é mais inclinada? No ponto M. M. La letra M. Então, Aí. o que acontece? O ponto mais inclinado, se você para pensar, é o ponto L. Tá quase em pé, olha isso aqui. Tá percebendo? Aqui tá quase em pé, ó, no L. Quer dizer que o L é o maior. Mas você já acertou uma coisa, o M é de fato menor. Mas reparem que a gente quer saber o menor e o maior, respectivamente. Então, essa primeira resposta aqui, esse primeiro lado aqui do gabarito, me indica qual que é o menor velocidade. E o segundo aqui me indica qual que é o maior, entenderam? O M, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser o menor ponto de todos. Ok? Menor velocidade. E o L vai ser o maior. Por quê? Eu aconselho começar pelo maior, que é mais intuitivo. O L, como eu falei para vocês, reparem que de todos os pontos, o que mais está inclinado, eu acho que meu negócio que acaba confundindo, talvez. Aqui, ó. Ah, agora eu estou começando a pegar velocidade aqui. Vocês estão conseguindo ver que o L está muito inclinado aqui, onde eu estou com o mouse? Ele está quase em pé. Então, ele é o maior de todos. Se ele é o maior de todos, né, em comparação aqui, eu já consigo cortar a letra A, consigo cortar a letra B e consigo cortar a letra E, ok? Porque eu sei que o meu L aqui é o maior de todos. Aí agora eu fico na dúvida entre a letra C e a letra D. Então, eu já sei que o L é o maior. Como que eu sei que o M, ele o módulo dele, né, no caso, como que eu sei que ele é menor do que o de N? Um conselho que eu dou para vocês, estão vendo aqui esse desenhozinho que eu fiz aqui do lado? Estão vendo aqui o desenho do lado? Sim. Esse desenho aqui eu não fiz ele à toa, não. Tá? Reparem que quando ele chega no ponto M, ele não volta a posição, ele não vai para trás, o corpo. Reparem aqui, ó. Ele está aumentando a posição até chegar em M, e depois ele reduz para N, ok? Um macete que eu dou para vocês é o seguinte: quando um corpo está indo aqui, para ele voltar para onde ele está, vocês concordam que ele tem que frear para depois voltar? Vocês concordam com isso? Imagine que vocês estão num carro, por exemplo, ok? Tem como você estar num carro e ele, sem frear, ele conseguir voltar para trás?
Imagina que tá andando o carro. Vocês estão entendendo a ideia ou não? Sí, profe, estoy entendiendo. Então, o corpo pode ser vocês andando. Para você voltar de onde você estava, você tem que primeiro frear seu corpo para depois retornar. Então, nesse momento que você está freando para retornar, sua velocidade está pequena, ela reduz muito para porque você tem que mudar de sentido. Beleza? Um conselho que eu dou, então, é esse, para facilitar. Como aqui tem uma mudança de sentido, a direção continua sendo a mesma, que é uma reta. Ele continua na mesma direção, mas o sentido muda, ok? Então, aqui é o menor, a menor velocidade. Mas, se vocês quiserem também ver por inclinação, reparem que aqui é menos inclinado do que esse aqui, ó. Esse aqui está um pouco mais deitado. Meu desenho não está muito bom, não, mas aqui, ó. Aqui está mais ou menos assim, certo? Esse aqui está um pouco mais. Beleza? Aí, professor, falando de novo, quanto que é mais inclinado, isso quer dizer que a velocidade é maior. Isso que você quer dizer? Isso, perfeito, é isso mesmo. Lembrando que, Por quê? prestem muita atenção, isso é num gráfico de posição por tempo, ok? Aí isso é Vai no funcionar. gráfico de posição do tempo. Isso. Se isso aqui fosse um gráfico de velocidade por tempo, que às vezes pode cair na prova, tá? Deixa eu mudar aqui de cor de novo, para não confundir. Às vezes na prova pode cair um gráfico de velocidade por tempo também. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Se caísse a mesma questão com o gráfico de velocidade por tempo, aí o significado já muda. A inclinação em cada ponto aqui, ó, eu posso fazer o mesmo desenho que está aqui, ó. Só que a inclinação agora, ela vai me dar velocidade? O que vocês acham? Vai. Não. O que vai me dar velocidade agora nesse gráfico é só eu olhar aqui, ó, onde está batendo aqui na velocidade. Vamos supor 5 aqui vamos supor 10, aqui embaixo 8, talvez. Porque é um gráfico de velocidade por tempo, para eu descobrir nesse exemplo que eu estou dando aqui, tá? Não é a questão mais que eu estou falando, é nesse exemplo fictício que eu estou dando aqui. Nesse exemplo que eu estou dando, cada coordenada me indica a velocidade e o instante daquela velocidade. Entendeu? No gráfico assim, você vai ter que prestar atenção com o tempo e com a velocidade. Isso, é. Por isso que eu falei, antes de fazer qualquer questão de grafo, isso é questão, não estou falando de física agora não, até para prova de matemática também, e até para prova de química, como eu disse antes. Sempre preste atenção o que o gráfico significa. Aqui, ó, do exercício é posição por tempo. Nesse aqui que eu já fiz de azul, é velocidade por tempo. Então, a inclinação aqui, ó, a inclinação não me dá velocidade, já me dá a aceleração nesse caso. Mudou o significado. Ok? Isso que é um pouco. Depois eu vou olhar, né, para entender direitinho. Ah, tá. Não, Mas aqui, o que você infelizmente, quer expressar é que velocidade por tempo é diferente e posição do tempo. é, Isso é do sentido diferente. Você não pode fazer uma avaliação. Aquele que está valendo para a posição do tempo não pode ser válido pela velocidade e por tempo. isso, perfeito. Reparem que mesmo que o desenho seja o mesmo, tá? Aqui, obviamente, ignorem a minha falta de habilidade aqui, né? Aqui eu tentei desenhar mais ou menos a mesma curva, tá? Imaginem que ela esteja igual, mas o significado muda, Sim, certo? mas na questão ele vai esclarecer isso. Sempre, né? Mas é vocês que têm que ter atenção. Reparem que em momento nenhum na questão ele falou. Ah, não, pior que ele falou sim. Ele falou aqui, ó, a posição do carro nessa reta em função do tempo. Além de deixar escrito aqui na própria questão, ele também falou na própria frase, ó, a posição do carro nessa reta em função do tempo. Então, é posição em função do tempo, que é o que está aqui, beleza? Respondendo essa pergunta, geralmente eles falam sim, tá? E aí vocês têm que ficar atentos, então. Deixa eu ver aqui, qual que eu vou... Ah, tá. Tem uma questão aqui, ó, que ela... Ih, peraí, que travou o negócio aqui. Ai, meu Deus, peraí.
Ah, tá. Travou, não. Essa questão aqui que eu estou arrastando, nós vamos deixar para depois, que ela é mais difícil. Também caiu ano passado. Aqui, ó, nós vamos fazer mais uma aqui de continha, tá? De mesma coisa, de calcular velocidade, calcular aceleração. Eu preciso que vocês estejam craques nisso, ok? Para fazer a prova. Eu não sei como vai estar a prova, obviamente, ninguém sabe, mas esse tipo de questão geralmente cai. Então, vocês estão conseguindo chegar aqui direitinho? Ok. Eu imagino que vocês estejam. Então, vamos lá. Essa questão caiu em 2013, também no PPL, né? O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas, EFVM, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a grande capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Desculpa, eu comi o ponto final aqui. Então, o que acontece? Com a tecnologia anterior, vou tentar escrever aqui, ó. Então, antes, colocar aqui, escrever, né? Antes e depois. Então, tem aqui um trem vindo, certo? E aí tá aqui a estação, beleza? Quando esse trem, eu vou colocar só uma bolinha, tá, gente? Mas é o trem. Quando esse trem estava a 400 metros de distância, D igual a 400, ele já tinha que acionar os freios, beleza? Sim. Ok. E aí agora, atualmente, essa distância caiu para 250 metros. Então, o mesmo trem agora, deixa eu escrever aqui agora, depois, é que essa questão que nós vamos fazer com antes e depois. Agora, o que acontece? Né? Na atualidade, o mesmo trem, ele não precisa estar mais a 400 metros para acionar os freios, ele pode estar a uma distância menor, né? No caso, 250 metros. Beleza? Beleza. Então é isso. Então, resumindo a questão, o trem antes, para ele parar, né, na estação, ele tinha que calcular em 400 metros de distância, aí ele acionava os freios, o trem ia parando. Atualmente, com o novo sistema, né, mais atualizado, ele pode ir até além, ele pode ir até 250 metros, aí ele aciona o freio. E aí a gente tem que usar o seguinte, considerando essas duas situações, que o trem esteja com uma velocidade, então, de 72 quilômetros por hora, né, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes dessa tecnologia? Essa frase ficou um pouco confusa, eu vou só escrever aqui, eu vou ler de novo, porque eu não sei se vocês entenderam a questão. Então, quer dizer o seguinte, a questão te deu a velocidade e te deu a distância que o trem percorreu, né, nas duas situações. O que a gente quer achar aqui agora é a aceleração dele, ok? Depois que vocês acharem a aceleração dele, eu vou colocar aqui A1 e A2, né? Que são as duas acelerações. Depois que vocês acharem essas duas acelerações, elas ainda não são a resposta. Nós temos que pegar essas acelerações e fazer uma subtração, porque está perguntando aqui qual que é o módulo da diferença. Diferença é menos, né? Aí, o que a questão realmente quer saber é, eu pego o valor do A2 aqui, que é a aceleração atualmente, menos o A1, que é a aceleração antes. Aí eu quero descobrir quanto que isso aqui vai dar, o módulo disso aqui, né? Lembrando que, vocês sabem o que é módulo? Alô, alô, vocês sabem o que é módulo? O módulo é a direção que leva. É perfeito, só que tem uma questão. Na verdade, aliás, assim, eu falei perfeito porque você lembrou de grandeza vetorial, eu imagino. Ah, O módulo seria, né, fisicamente falando, né, o tamanho do vetor. Só que nessa questão aqui, esse Certo, módulo, é que esse módulo aqui não tem a ver com o módulo de vetor, que é o provavelmente que você pensou. Esse módulo aqui é simplesmente módulo de matemática.
Módulo é o seguinte, eu vou até, preste atenção aqui, eu não sei se vocês já estão tentando fazer a questão, mas preste atenção nisso aqui primeiro. Isso aqui é até mais provável cair até na prova de matemática, né? Mas vai saber. Na prova de física também pode ser utilizado esse termo, né? Módulo, basicamente, vocês estão vendo aqui, ó, onde meu mouse está por cima? Isso aqui é uma reta numérica. Sim. O módulo, ele surge em qual contexto, mais ou menos? Falando de uma forma bem simples aqui. Eu quero saber a distância de um número, por exemplo, o número 2. Qual que é a distância na reta numérica do número 2 até o número zero? Qual que é a distância desse valor aqui, de 2 até zero? É quanto? É 2. 2, perfeito. Vocês acharam que tinha pegadinha, né? Não tem não. A distância de 2 até zero é 2. E a distância de menos 2 até zero é quanto? Menos 2. Aí agora tem pegadinha. Não existe distância negativa, ok? Assim, claro que na física vocês vão acabar vendo variação de posição, né? Aí pode ser negativo. Mas em termos matemáticos, distância é sempre uma coisa positiva. Então, olha só, a distância de menos 2 a zero também é 2. Essa distância aqui, nesse contexto, repetindo, isso aqui não é distância que vocês estão acostumados com a física, não, tá? Lá pode estar negativo. Aliás, me desculpa, lá não pode estar negativo, não. O que pode estar negativo é o deslocamento. A distância é sempre positiva. Mas aqui no contexto matemático, essa distância aqui que eu estou falando chama-se módulo. Então, resumindo, o módulo de 2 é quanto? 2. E o módulo de menos 2 é quanto? É 2 também. 2 também. Então, resumindo, quando pede módulo, é porque essa conta aqui, provavelmente esse resultado vai dar negativo. Mas aí, quando você calcula o módulo, ele vai ficar negativo ou positivo? Debe estar positiva, então. Perfeito. Reparem que até no gabarito aqui só tem respostas positivas. Então, vocês entenderam o que é para fazer na questão? Mais ou Entenderam? menos. Mais ou menos. Ó, então só recapitulando aqui, que eu falei muita coisa, né? Mas pense o seguinte: eu tenho um trem, na situação anterior, né? Antes, no passado, eu tenho um trem aqui a 72 km por hora, ok? Ele levava 400 metros para conseguir parar, certo? Com o passar do tempo, eles atualizaram o sistema de freio dele. Os freios dele estão mais novos, né? Com o passar do tempo, a tecnologia evoluiu. E agora, esse mesmo trem, com a mesma velocidade de 72 km por hora, quando ele aciona os freios, ele consegue parar agora uma distância de 250 metros. Beleza? O que a gente quer saber, então? A aceleração dele, antigamente, e a aceleração dele atualmente, quando ele aciona os freios. Quando vocês calcularem as duas acelerações, vocês vão calcular o módulo da diferença. Então, vocês vão pegar a do atual menos a antiga e calcular o módulo disso. Quando vocês fizerem isso, vocês já vão chegar na resposta. Ok? Qualquer coisa, eu vou dar 3 minutos, qualquer coisa vocês tentem reler a questão. 8 e 5, quando for 8 e 8, então eu corrijo essa questão.
Então, deu aqui 8,8. Eu aproveitei e dei uma editadinha aqui, diminui um pouco a imagem, que está muito grande. Então, vamos lá. Vocês conseguiram fazer? Ou não? Profe, porque aqui eu assim pensando, aceleração é igual a la velocidade inicial menos la velocidade final entre o tempo, dividido entre o tempo. Ajá, ¿cuál es la velocidad inicial? Cero. La velocidad final será esa ahí de 72 kilómetros. Aí, não sei, profe, não Aí sei. você falou que a velocidade final é 72? Sim, Ah, tá. Vai ser a letra B, professor. Letra Se você B? achar, se você achar a primeira velocidade. Não, perfeito. Letra B que você falou, né? Depois você faz a diferença entre esses dois. Isso, isso. Ó, vou fazer aqui, ó, vamos ver se você acertou. Ó, você pelo menos acertou a resposta. É letra B mesmo, 0,3. Você Ó, passa só... a fórmula de Torricelli, e você faz Isso, Torricelli. Ó, Lourmares, aqui, ó, só um ponto. O que eu tô vendo aqui, às vezes, é que vocês eu já vi isso em outras aulas, às vezes vocês confundem qual que é o inicial e qual que é o final, né? É que você trocou. No caso, o 72, ele não é a velocidade final, ele é a velocidade inicial. O que determina esse início e esse fim? Na verdade, isso é bem subjetivo, né? Até porque você pode considerar que o início era quando, antes desse 72 também, se você quiser, né? Mas a questão é, eu vou considerar início e fim conforme o que a questão está mandando, né? Porque se a questão fala para eu considerar uma velocidade de 72 km por hora, a própria questão que falou, e depois fala para considerar, né, a aceleração de frenagem, ou seja, quando ele vai frear, né, a gente sabe que a frenagem, no final das contas, vai ter o veículo parado. Então, o que eu posso considerar isso? Como essa situação dos 72 km por hora acontece primeiro, e depois acontece a situação da frenagem, que é quando ele fica com velocidade igual a zero, então eu vou considerar que a velocidade inicial nesse exercício aqui vai ser o de 72 km por hora. Entendeu? Já já a velocidade aqui final vai ser zero. Beleza? 0 km por hora, que é simplesmente zero, né? Não tem que colocar unidade de medida, não, que vai ser zero para qualquer uma das unidades. Entendeu esse ponto ou não? E aí, aqui, ó, lembra que eu coloquei aquele tanto de fórmula para vocês aqui, ó? Vou até escrever aqui de novo. Vocês lembram disso aqui? Eu escrevi algumas questões aí acima. O que acontece? Aqui eu vou colocar as 3 fórmulas de novo. Como que eu sei que hora usar cada uma? Isso é só fazendo exercício mesmo. Aí vocês vão começar a perceber o seguinte. Aqui mencionou alguma coisa de tempo, essa questão? Sim, professor. Não, eu falo mencionar tempo no quesito assim, tudo bem, a gente sabe que o tempo vai estar, querendo ou não, vai estar implícito aqui, mas eu não preciso de tempo para resolver a questão. Vocês percebem isso? Tem como eu calcular o tempo e fazer? Tem como, mas é dar a volta, né? Igual eu tinha falado naquela outra questão. Eu posso usar essa primeira e essa segunda fórmula aqui, ó, mas é dar muita volta, não vale a pena. Né? E qualquer estratégia para vocês fazerem prova de exatas, em qualquer prova, é vocês fazerem o mínimo de conta possível, ok? Quanto mais contas vocês fizerem, mais cansados vocês vão ficar. Mesmo que vocês acertem a questão, mas não vale a pena, porque vocês vão começar a cansar. Uma analogia que eu gosto de pensar é tipo corrida. Se você está numa corrida de 10 quilômetros, ok? Você vai correr igual uma pessoa que está numa corrida de 100 metros apenas? Vocês entenderam a pergunta? Fala de novo, professor. Imagine que você está numa corrida de 10 quilômetros de distância, ok? Você vai participar de uma corrida. Enquanto isso, eu vou estar participando de uma corrida de apenas 100 metros. Beleza? Entenderam? A minha pergunta é, você que está na corrida de 10 quilômetros, você vai correr na mesma velocidade que eu, que estou correndo na de 100 metros apenas? Não, 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 né? Vocês sabem que provavelmente uma pessoa que fizesse isso ia acabar morrendo, né? Porque são 10 quilômetros. Você ficar ali o tempo inteiro, nem atleta profissional faz isso. Por que eu estou dando essa analogia? Porque numa corrida, por exemplo, de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, né?
Qual que é a estratégia? Você corre uma velocidade ali que você consiga manter sem se cansar, não é isso? Você cansa, na verdade, você vai cansar, mas você vai cansar menos, né? E aí, quando estiver na reta final, que você corre mais rápido. Enquanto isso, se eu estou numa corrida de apenas 100 metros, já vou fazer o contrário, né? Já vou começar mais rápido e vou aumentar mais ainda. Por que eu estou falando isso? Porque o Enem, vocês vão ver que é uma prova que é muito texto, muito cansativa, ela é muito longa. Então, quanto mais vocês ficarem usando o cérebro de vocês, lendo e fazendo conta o tempo inteiro, conta, 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 vocês vão acabar cansando, ok? Então, qual que é a estratégia? Vocês pensarem um pouquinho primeiro, não sai fazendo conta aleatório, não. Tem gente que faz isso. Pega tudo que é dado e faz conta. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 3 formas para vocês, já até apaguei as outras 2. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui. Não consigo, tá bom. Como que eu sei que eu tenho que usar essa fórmula aqui, que eu estou colocando aqui? Porque eu tenho velocidade final, que é 0, eu tenho velocidade inicial, que é 72, eu não tenho aceleração, né, que é o que eu quero descobrir, e eu tenho a distância, não tenho? Hora nenhuma precisa de tempo aqui nessa questão. Por isso que eu sei que eu tenho que fazer com essa fórmula. Entenderam a ideia? Sim. Ó, gente, se eu estiver falando rápido, por favor, me parem, tá? Podem perguntar, podem falar, né? Não estou entendendo, eu explico devagar, ok? Então, vamos lá, né? Vou resolver com essa fórmula aqui de novo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa fórmula aqui, quando eu estava no ensino médio, né? Quando eu estava na escola, eu nunca decorei, nunca aprendi. E depois eu fui perceber que talvez ela seja a mais útil das 3. Eu acho que é essa. Depois eu fui percebendo isso. Agora, na faculdade, eu percebo que ela é muito simples, ela vai direto ao ponto. Então, vamos lá. Na primeira situação aqui, qual que é a velocidade final? Qual que é? La velocidad final es 0. Isso, perfeito, 0, né? Porque o corpo vai estar parado, beleza. Qual que é a velocidade inicial? 72. Errado. Aí você pode falar assim, mas professor, você escreveu aqui em cima, ó. E de fato eu escrevi. Né? Por que eu estou falando que está errado? Na verdade, está certo, está 72 km por hora. Mas eu posso colocar esse valor aqui na fórmula? Cuidado com as pegadinhas, né? Não, você vai ter que converter. Perfeito, eu vou ter que converter. Ele está, de fato, 72 km por hora, de fato, mas eu vou ter que converter para metros por segundo, não é isso? Eu vou ter que dividir ou multiplicar por 3,6? Dividir, né? Perfeito, dividir. Lembrem-se do macete que eu falei, quilômetros por hora é maior. Eu quero torná-lo menor, então eu vou dividir. E aí, o que acontece? O bom é que essa questão aqui, ao contrário da outra lá, que tinha 50 dividido por 3,6, nessa daqui a pessoa foi gente boa, foi camarada. Ela colocou um número que é múltiplo de 3,6, né? No caso, 72 por 3,6 vai acabar, né, dando 20. Vocês conseguem perceber isso? Ou não? Vai dar 20. Você consegue perceber isso fácil, né? Bom que essa aqui teve uma... Geralmente no Enem, eu até assustei quando eu vi na outra questão 50 km por hora. Geralmente eles põem valores assim, ó. 36 km por hora, 72, 108, sempre múltiplos, né? Que aí fica fácil de dividir. Então dá 20 metros por segundo. Entendeu, Lourmais? Sei que tinha usado 32. Entendeu aí? Alô, estão me ouvindo? Sí, profe, te Ah, ouvi. tá. Então, você entendeu agora, né? Então, eu vou usar o 20 ali. Aí, mais 2 vezes. A aceleração, desculpa. A aceleração eu já tenho? Não, né? Eu quero descobrir. E a distância eu tenho, desse primeiro caso aqui? Sim, que são 400, né? 400 metros. Aqui, ó, eu não estou colocando unidade de medida, não, mas eu aconselho vocês a colocarem. Aqui seria, de fato, 400 metros, né? Vamos lá, 0 ao quadrado dá 0, 20 ao quadrado dá 400, né? Mais 800A. Mais 800. Oi? Mais 800. Vai dar 0,5. Isso.
Na verdade, tem outra forma de fazer isso aqui, ó, que eu vou deixar aqui, ó, 2 vezes 400 vezes A, vai dar na mesma. Aí eu vou passar o 400 para o outro lado, né? Eu vou ter, então, que o A é igual a menos 400 dividido por 2 vezes 400, não é isso? Que é o próprio 800. Eu só deixei assim, só para simplificar aqui mais fácil ainda. Isso aqui, então, é menos 1 sobre 2, certo? Que é menos 0,5, beleza? Metros por segundo ao quadrado. Nunca se esqueçam das unidades de medida. Então, o A... Nossa senhora, é muito difícil desenhar isso aqui. Não, tem gente que desenha isso aqui facinho, eu não consigo, não. A primeira aceleração, então, é essa daqui, beleza? E a segunda? Qual que é a velocidade final aqui do segundo? Deixa eu ir fazendo rápido aqui. 0 ao quadrado mais 20 metros de novo, né? É a mesma coisa, né? Praticamente o exercício. A diferença é que agora eu vou mudar aqui para 250. Beleza? Organizando isso aqui, então, vou chamar isso aqui de A2, eu vou ter menos 400 de novo, né? Dessa vez dividido por 2 vezes 250 dá 500, beleza? Eu corto esses dois zeros com esses dois zeros. Menos 4 dividido por 5 vai ficar menos 0,8, ok? Entenderam aí? E agora, o que eu tenho que fazer na questão? Tem que Calcular Fazer a diferença na perfeito, resta. o módulo da diferença, não é isso? Então, menos 0,8 menos 0,5. Isso aqui vai ficar menos 0,8 mais 0,5. Isso aqui vai ficar, então, o módulo de menos 0,3. Quanto que vale o módulo de menos 0,3? 0,3, ok? Metros por segundo ao quadrado. Resposta, então, letra B. Ah, aqui está 0,30, mas, né, 0,3 vai acabar sendo 0,30, beleza? Entendido ou não? Ah, vocês não estão falando nada, eu não sei se está entendido, se não está. Sim, entendi. Beleza, então. Essa aqui foi mais tranquila, né? Agora eu vou ter que apagar isso aqui só para caber aqui, né? Me desculpem, tá uma bagunça aqui mesmo, mas é porque eu ainda não sei mexer nesse programa aqui direito. Estou aprendendo. Beleza. Deixa eu só reduzir o tamanho aqui. Ué. Pronto. Aí agora, deixa eu ver qual questão que a gente vai fazer aqui. Tem umas aqui que são mais difíceis, que eu quero deixar um pouco para depois. E essa daqui? Ah, agora é a hora dessa daqui, ó. Vamos lá. Espera aí só um instantinho. Deixa eu aumentar aqui agora para enxergar. Estão enxergando bem? Sim, professor. Aí, agora deu uma aumentadinha aqui, agora dá para ler. Então, vamos lá. Geralmente o Enem, ele, às vezes, ele coloca esses textinhos aqui, né, que... Sabem para que servem esses textos aqui, gente? Vocês têm alguma ideia para que serve esse texto? Para que Não serve para nada. Às vezes, se você ficar lendo esse texto, quando você chegou lá na questão, você vai ver que não tem nada. Exatamente. O texto aqui, mas não é só, eu não estou falando da prova de física, não, tá? Estou falando do Enem todo. O Enem adora colocar texto que não serve para nada. É igual na questão acima, né? Vocês lembram que tinha uma questão aqui falando de limite de velocidade e falou de 60 km por hora? E não servia para nada o 60, porque a gente usou o 50. O 60 só estava lá para confundir mesmo, nem usou o negócio. Então, assim, obviamente eu vou ler aqui a questão toda, mas é só que vocês tenham essa ciência.
dependendo da questão, dependendo da prova, eu aconselho vocês primeiro, dependendo, a ler primeiro aqui a pergunta, depois volta e vê se, né, o texto é necessário. Nesse caso aqui, eu já adiantei para vocês que o texto não é nada necessário. Vocês vão ver que vai ser para nada aqui. Mas vamos lá. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. Bonitinho, né, esse poemazinho, né? Mas não vai ser, vocês vão ver que vai ser para nada. O trecho da música de Lene e Arnaldo Antunes, de 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivos de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis. Aí agora sim a questão começa, olha para vocês verem. Até que nesse ponto não serviu para nada. Considere então 2 automóveis, certo? A e B. Aí vocês estão vendo aqui no gráfico, né? A e B. Respectivamente conduzidos por um motorista imprudente. Deixa eu só aqui já pegar o negócio para desenhar. Então, cuidado com o português aqui mesmo, ó. Eu tenho A e B, e respectivamente, né, um motorista imprudente. Então, quem que é o motorista imprudente, o A ou o B? O A, né? Porque tá em ordem, certo? Então, o motorista imprudente é o A, e o motorista consciente é o B. Meu Deus, espera aí. Ah, que difícil. Aí, pronto. Então, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Então, o motorista imprudente, antes de eu terminar de ler a questão, eu já imagino que ele não vai, né? Ele vai respeitar os limites de velocidade? O que vocês acham? O motorista A? Não. Não, né? A gente dá para entender que não. E o motorista B, ele é consciente. Então, vamos lá. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0. Então, está aqui no gráfico, né? O 0 não está escrito aqui não, mas ele está implícito que é aqui, onde eu estou passando o mouse. Aqui é 0, beleza? Eles se encontram ali quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória, né? Eu estou na vermelha, enfim. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Então, faz uma pergunta aqui para vocês. Esse gráfico, ele é de quê pelo quê? Exatamente. Para mostrar as variações. Oi? Para mostrar as variações, é velocidade por tempo, né? Isso, perfeito. É isso que eu quero que vocês olhem primeiro. Antes de pensar em fazer conta, olhem sempre isso primeiro, tá? Sério mesmo. Velocidade por tempo, beleza. Então, cada valor que me dá aqui, ó, esse 10, por exemplo, o que significa? É 10 o quê? O que é isso aqui? 10 o quê? Velocidade. Velocidade. Lembrando que aqui também, ó, a própria questão já me indicou, tá? A unidade medida, que é metros por segundo também, beleza? Então, esse 10, por exemplo, é 10 metros por segundo. Esse 20 metros por segundo. Esse 30 aqui, ó, 30 metros por segundo, ok? Tô só falando isso A gente não porque... vai precisar fazer a conversão, né? Não, esse aqui não. Eu só tô falando para vocês, só para vocês terem o hábito mesmo, ok? Se você só chegar e usar os números, vai dar na mesma, a resposta você vai encontrar. Eu só estou falando isso para vocês terem sempre consciência. Porque dependendo do exercício, ele pode colocar a velocidade em quilômetros por hora, e aí, de sacanagem, lá no finalzinho, ele pode pedir a velocidade em metros por segundo, por exemplo. Se a pessoa não observar que o gráfico está em quilômetros por hora, e só anotar qualquer coisa, ela vai encontrar a resposta errada, entenderam? Por isso que eu estou falando, prestem atenção. Não vai ser o caso dessa questão, não, mas é só para vocês prestarem atenção. Então, beleza, eu tenho esse gráfico aqui de velocidade por tempo. E aí também dizendo o seguinte, as velocidades dos veículos variam com o tempo, em 2 intervalos. Intervalo 1, entre os instantes 10 e 20, estão vendo aqui, ó. O A e o B, de 0 até 10, eles estão variando a velocidade? Não. Não, perfeito. Conseguem chegar a isso, né? Isso aqui é muito importante para questões de análise de gráfico, tá? Vocês têm que saber interpretar isso. Então, vocês veem que aqui está a velocidade constante. Depois, no instante 2, né, entre os instantes 30 e... Ah, tá certo. Eu que perguntei do instante 0 até 10, né, mas aqui ele está falando entre o instante 10 e 20, não? Beleza? Então, de 0 até 10, ele está constante, ok? Quer colocar aqui Czinho de constante. De 10 até 20, eles variam a velocidade? Sim. Sim, reparem que o A, ele aumentou a velocidade bruscamente, né? E o B já está reduzindo. O que eu achei engraçado dessa questão é porque ela retrata o dia a dia mesmo, né? Pelo menos aqui no Brasil é muito assim, né?
A pessoa vê um semáforo, ela acelera, vai lá para cima. Eu ri muito quando eu vejo a questão. Eu sei que é errado, mas eu ri bastante. A pessoa B ela é prudente, ela viu o semáforo, ela está reduzindo. A outra está querendo furar o sinal, provavelmente, né? Depois, entre os instantes 30 e 40, aliás, desculpa, entre os instantes 20 e 30, a gente percebe que a velocidade está constante de novo, dos dois carros, e aí, né, então aqui de 10 a 20 é o instante 1, de 30 a 40 é o instante 2. A velocidade volta a variar, né, o carro B de novo, ele, né, provavelmente está pisando no freio, ele para, já o carro A, estava muito rápido, provavelmente ele percebeu que não ia conseguir furar o sinal, né? Então ele pisou no freio. Você já viu um carro derrapando? Daquele barulho assim. É o que o carro A fez, ok? Pisou no freio aqui bruscamente até parar. Beleza? Não dirijam assim, tá? Isso é errado. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo, né? Essa coisa aqui toda só quer saber o seguinte: o que significa taxa de variação de velocidade? Aceleração, ok? Só isso. Por que ele pergunta... Ai, meu Deus, espera aí. Por que ele pergunta desse jeito, então? Só para confundir mesmo. Módulo, que vocês já sabem o que é, e aceleração, ok? Tá meio feiozinho aqui. Tá dando para entender, né? Então, ele quer saber qual que é o módulo da aceleração do veículo conduzido pelo motorista imprudente. Lembrando que o motorista... Por que você falou sobre taxa de variação de velocidade? Ah, tá. É por causa dessa fórmula aqui, ó. A aceleração é igual a variação de velocidade por variação de tempo. Da mesma forma que taxa de variação. velocidade é variação de posição por variação de tempo. Isso aqui, o que eu falei para vocês? A prova, às vezes, coloquei só para confundir mais. Ela poderia muito bem perguntar qual que é o módulo da aceleração, mas aqui só dá uma confundidinha, tem gente que talvez fique confuso com isso aqui. O que é taxa de variação? É a taxa, né? O que é a taxa? É a frequência, né? A forma como matematicamente falando, como que uma grandeza varia, certo? Essa que é a taxa de variação. Por exemplo, você fala assim, ó, essa caneta está variando 3 metros por segundo. Isso é uma taxa de variação, que quer dizer que a cada segundo a posição dela muda em 3 metros. Entendeu a ideia? Então, isso que é a taxa de variação. Se perguntasse taxa de variação da posição, seria essa primeira conta, essa primeira equação que eu fiz aqui. Taxa de variação da posição é a própria velocidade. Já a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Entenderam a ideia? Ou não? Não sei se está dando para entender. Ah, beleza. Eu tô falando meio devagar, assim, que eu não sei quando vocês entendem, quando vocês estão entendendo tranquilo, quando não estão, né? Mas vocês sempre me perguntem, tá? Então, a gente quer saber qual que é o modo da aceleração do motorista imprudente, que é o motorista A, né? Já até tinha anotado aqui em cima, até porque também eu provavelmente teria esquecido, se estivesse fazendo a prova, eu teria esquecido quem que é quem, né? Quer saber, então, do motorista imprudente. Eu preciso calcular, então, a variação do B, gente? Eu preciso? Pode falar de novo? Eu preciso calcular aqui a aceleração do B? Não. Não, perfeito. Por que eu estou perguntando isso? Porque, como eu falei antes, que eu fiz até analogia com corrida, né? Quanto mais contas vocês fizerem, mais vocês vão cansar. Provavelmente, nesse tipo aqui de questão, teve gente que calculou tudo aqui possível. E a pessoa cansou. Vocês não, vocês já são mais espertos, vocês vão fazer só o que a questão está pedindo. Se ela está pedindo o motorista imprudente A, então vocês vão ignorar o B. A gente não quer mais saber do B aqui, beleza? A gente vai olhar só para o A. É o A que nos importa, ok? Mas está perguntando nos intervalos 1 e 2. Ou seja, eu quero a aceleração do A aqui. Deixa eu mudar a caneta aqui de cor, senão vai começar a confundir. Primeiramente, deixa eu apagar aqui o instante de rabisco. Vamos lá. Eu quero saber, então, aqui, ó, onde eu estou passando a caneta, eu quero saber a aceleração do A aqui
e depois eu quero saber a aceleração do ar aqui, beleza? Deu para entender? Eu vou dar, então, 3 minutinhos para vocês fazerem, ok? Tá bom, tá. Deu aqui 86, então vamos lá. Vocês conseguiram fazer? Deu tempo ou não? Alô? Esse inglês é cadê, professor? Letra D? É, É isso mesmo, letra D, ok? Conseguiu, Lourmares, ou não? Não, professor, aqui. Deixa eu dar uma baixa. Ah, não, aqui, ó, deixa eu dar para baixo. Ah, vou tampar aquele poema lá, porque não vai servir para nada mesmo. Então tá aqui, ó. Vamos lá, então. Qual fórmula que a gente tem que usar? Vou voltar, vou escrever aqui de novo, vou escrever e vou apagar de novo, né? Qual dessas formas aqui vocês acham? Peraí, deixa eu terminar de escrever primeiro. Qual dessas formas aqui a gente vai usar? O que vocês acham? 1, 2 ou 3? Hein, gente? Podem responder. Qual das 3? vai ser a terceira. Então, nesse exercício aqui, ó, vai ser a primeira. Não. Ah, mas, professor, se você utilizar a fórmula A igual a ΔV sobre ΔT, velocidade final menos V1 e Nós vamos tempo essa. final menos. Você está falando dessa fórmula aqui, né? Ó. É, Opa, peraí que eu fiz essa daqui, né? sim. É porque, na verdade, vocês conseguem perceber que essa fórmula aqui que eu acabei de fazer, ela é igual à de cima? Vocês conseguem perceber isso? Calma lá que vocês vão perceber, ó. Aqui na de cima, eu vou tentar isolar o A, beleza? Então, eu vou passar
eu só apagar isso aqui, então, que eu vou provar para vocês que elas são iguais. Assim, elas não são bem iguais, não, porque a de cima ela é mais detalhada, mas basicamente elas são iguais. Se eu passar esse V0 aqui, que é o inicial, para o outro lado, subtraindo, eu vou ter isso aqui, então, ó. Beleza? Beleza. Agora, eu quero isolar o A, né, que é a aceleração. Como o T está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que a aceleração é igual à velocidade final, menos a velocidade inicial, sobre o tempo. Só que o que acontece? Velocidade final menos velocidade inicial é simplesmente ΔV. Né? No caso aqui, o tempo não ficou com delta, mas... Ah, tá, eu sei por que não ficou com delta. Eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas isso aqui é como se fosse aceleração instantânea, vamos dizer assim, né? Mas pode-se considerar aqui que vai ficar média. Resumindo, eu não vou, tem uns detalhezinhos a respeito disso, elas não são exatamente iguais, mas para vocês elas serão iguais, ok? Para vocês que vão tentar o Enem, elas são iguais. Vocês entenderam o que eu estou falando, então, né? Reparem que eu peguei essa fórmula aqui e eu isolei o A. Olha o que eu encontrei. Beleza? Beleza. Por isso que você usou a outra fórmula com delta e conseguiu também encontrar a resposta, porque no final das contas vai dar a mesma resposta. Aqui eu só estou fazendo de uma forma mais formalzinha com vocês, né? Mas vocês têm a questão é, vocês também têm que fazer do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis. Se quis fazer com a outra e deu certo, perfeito. Nossa senhora, peraí, que garrancho que eu estou fazendo aqui. Ainda estou dominando isso aqui, gente, ainda vou dominar. Então, vamos lá. Nós vamos usar essa fórmula aqui, beleza? Então, vamos pegar aqui o instante 1. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, ó, deixa eu só apagar aqui, então. Isso aqui, só para ir mais... Vocês já entenderam já que tem que fazer na questão, então eu vou apagar esses rabiscos aqui embaixo. Então, no instante 1 aqui, ó, qual que é a velocidade final desse corpo no instante 1? Lembrando que o instante 1 vai de 10 segundos a 20 segundos. Então, a velocidade final vai ser 20. aquela... Não, 20 segundos aqui é o instante final, né? Eu tenho que analisar qual que é a velocidade dele nesse instante 20. Ok? Qual que é? É 30, né? Exatamente, é 30. Ok? Então, é 30, beleza? 30 metros por segundo, né? Qual que é a velocidade inicial dele? Aí eu venho aqui, ó. O início é no 10, né? Que tá falando no instante 1. Então, eu vou pegar o intervalo de 10 a 20. Eu venho aqui, qual que é a velocidade dele aqui no instante 10? 10. 10, perfeito. A aceleração eu quero descobrir, eu não sei. E quanto que vale o tempo aqui? Quanto que vale a variação de tempo? Em quanto tempo que aconteceu isso? 20. 10 segundos, percebe? 10 segundos, sim. É porque saiu do 10 até o 20, não do 0 até o 20. Então, se eu fizer aqui 20 segundos menos 10 segundos, que eu só estou calculando o intervalo 1 aqui, né? Sim. Acaba encontrando 10 segundos. Então, eu vou digitar, eu vou escrever isso aqui. 10. Agora é só isolar esse A aqui, não é isso? Então, passo o 10 para o outro lado subtraindo, e depois passo o 10 dividindo, o 10 que está junto com A. Dessa forma, eu vou ter 30 menos 10, 20. Não é isso? Sim. Isso, 10. E vai dar 2 2. metros por segundo quadrado. Beleza? Beleza. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o instante 2. O instante 2 é de 30 a 40. Nós vamos usar a mesma fórmula, ok? Qual que é a velocidade final aqui? 40. Não, 40 é o instante final, mas qual que é a Ah. velocidade dele nesse instante? 30. 0. Ah, 0. É porque você está olhando aqui o inicial, ó, por isso você está achando 30. Eu estou perguntando o final, ó. Eu tô perguntando só nesse intervalo aqui, ó, de... Deixa eu pegar outra cor aqui. Agora eu só quero saber de 30
a 40, não é isso? Nesse quadradinho verde ali que eu acabei de colocar. Então, o início é 30, o final é 40. Eu percebo, então, que no instante 40, a velocidade dele é zero. Ele parou, né? Ele conseguiu parar o carro. Já a velocidade inicial é quanto? 40. 30. É 30? Não, 40. É, porque eu olho aqui assim, ó, no instante 30, qual que é a velocidade dele? É 30. 30, perfeito. Beleza? Beleza. A aceleração, eu não sei, eu quero descobrir. E quanto tempo que ele fez isso? É 40. 40 menos 30, 10 segundos de novo, hein? É. Porque eu não vou comparar o 40 até o zero, ok? Eu vou comparar nesse instante 2 apenas. Então, 10 de novo. Agora, se eu isolar, eu vou encontrar 0 menos 30 dividido por 10. E quanto que vai dar isso? Era 30. Menos 30 sobre 10. Menos 30 sobre 10, que vai dar Menos 3 minutos por menos 3. segundo. Isso, perfeito. Eu já ia falar agora. Eu achei que você só ia falar menos 3, aí eu já ia falar, não, lembra da unidade. Mas antes de eu falar, você já foi mais esperto e já falou. Lembrem-se sempre dessa unidade, viu? Não é frescura minha. Lembrem-se sempre. Para a prova de... Todas as provas de exatas. Lembrem sempre de colocar as unidades. Acabou a questão? Não. Não, né? Por que que não acabou? Porque ele quer o módulo. Módulo. Ele quer os módulos das acelerações. Aqui eu só encontrei as acelerações, agora tem que calcular o módulo. Qual que é o módulo de 2? Vai ser 2. 2, perfeito. E quanto que é o módulo de menos 3? É 3 minutos por 3. segundo. É verdade, né? Ah, agora você me pegou, eu nem lembrei. Metro por segundo quadrado. Agora tem a resposta? Tem. É a Tem, letra D. perfeito. Qual a letra D? Cadê? Aqui, a letra D, isso. Entenderam? Deixa eu Sim, ver. mais ou Nosso tempo. menos. Espero que a gente não vai esquecer tudo lá, não. Eu também. Mas eu vou ser sincero com vocês. Vocês até que estão bem, ok? Vocês até que estão bem. Eu espero que vocês fiquem com isso. Porque qualquer ideia, vocês não precisam fechar todas as questões, fechar a prova de física, né? Vocês não precisam fechar prova nenhuma, na verdade. O que importa, eu não sei se alguém já explicou para vocês como que funciona o Enem. Vocês têm que focar principalmente nas questões mais fáceis, né? Essa questão que, por exemplo, que eu acabei de fazer, ela seria considerada uma questão fácil, ok? Na verdade, até agora aqui eu não coloquei nenhuma difícil aqui, né? Por quê? Porque a ideia é vocês tentarem o máximo possível. Vocês podem errar difícil, mas não errem as fáceis, ok? Tipo essa daqui, ó. Esse é o tipo de questão que vocês têm que chegar a fazer em 3, 4 minutinhos no máximo. 3 minutinhos acho que dá mesmo, né? Faz a questãozinha e já passa para a próxima, beleza? E não perder tempo com esse tipo de questão aqui. O nosso tempo passa muito rápido. Deixa eu ver aqui, ó. Eu trouxe... não vai dar para fazer tudo, eu acho. Teria mais 3 questões. Eu vou fazer o seguinte, só para mudar, variar um pouco o assunto, eu trouxe aqui uma questão que não é de mecânica. Ela é de... Lembrando que mecânica, né, sempre repetindo, é essa área que estuda o movimento. A questão que eu trouxe aqui, ela é de... Peraí, deixa eu ter que reduzir isso aqui. Eu trouxe uma questão aqui de termologia, né, que é o estudo de temperaturas, ok? Pelo menos uma questãozinha que eu trouxe, só para dar uma variadinha também, mas a maior parte aqui, realmente, eu trouxe foi de mecânica. Tá, peraí, deixa eu só organizar aqui agora. Tá uma bagunça aqui. Ah, tá, achei aqui. Ó. Essa aqui, ó. É uma questão bem simples, assim, né? Tá? Não é de fazer conta, não. Podem ficar tranquilos. Mas, de novo, é aquele tipo de questão que é considerada fácil, tá? Caiu na prova do ano passado também, do PPL lá. Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais, para não sei se está dando para enxergar direito. Deixar o maior possível aqui. Acho que dá, já dá, já. Opa.
Ok. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Sim. Perfeito, então. Então, pelo menos só para variar esse assunto mecânica, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, deu. Vocês chegaram a dar umas olhadas nos slides que eu deixei lá do Google Classroom? Ou não? Eu sim, não sei ver Ah, tá. Então, apenas os tranquilo. outros, né? Ah, perfeito. Inclusive, falta até uma aula ainda. Falta uma aula para colocar para vocês. Uma só. Eu vou colocar. Perfeito. Então, aqui, eu acho que para finalizar, que vai dar para fazer mais questão, ainda, pelo menos para finalizar com outra, pelo menos pegar uma outra matéria aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, então, é uma questão de termologia, ok? Que é basicamente o estudo das relações com temperatura, é porque ela tem sub-áreas. Da mesma forma que a mecânica é uma área inteira da física, a termologia também é uma área inteira, né? A gente tem calorimetria, termodinâmica, enfim. É tudo que envolver temperatura, calor, é termologia. Então, vamos lá. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor, você já ouviu falar desse negócio aqui já, ilhas de calor? Não sei se você já abriu na aula de geografia. Basicamente, é lá, né? O ar aqui, né? Eu não sei explicar muito bem, mas é basicamente a quantidade de calor aqui com a poluição e a própria quantidade de calor no geral faz com que o ar aqui ele crie uma camada, tipo uma camada, que não é natural na realidade, né? Porque se estivesse aqui com árvores, por exemplo, né? Árvorezinhas aqui, se estivesse no ambiente natural, não teria essas ilhas de calor naturalmente, porque as árvores acabam, né? Muitas vezes a troca de calor com o ambiente delas é diferente. Aqui, agora, numa cidade, nós vamos ter concreto, asfalto, né? Enfim, então elas acabam interagindo de uma forma diferente aí com o ambiente. Enfim, vamos lá. Então, lá em São Paulo, essas ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima. Então, está vendo aqui uma brisa marítima, e ela deveria atingir a região dos mananciais. Mananciais são nascentes de rios, ok? Entretanto, ela não faz isso por quê? Porque ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical. Então, qual que é a ideia? Essa brisa, ela estaria vindo aqui em linha reta, tá? Ok? Ela estaria vindo aqui assim, ó. Entenderam a ideia? Ela estaria passando aqui em linha reta. Só que devido ao fato de haver essa ilha de calor aqui, ó, a ilha de calor acaba encontrando com essa brisa. E aí reparem que a brisa vai e acaba tendo a sua trajetória aqui, ó, desviada, né? Então, vem que ela está desviada? Entenderam a ideia? Sim. Vocês vão ver que essa questão é tranquila. Eu tô gostando de falar bem pontuadamente, só para vocês entenderem. E aí ela vai encontrar esse fluxo de ar vertical, ou seja, ela é desviada, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade. Então, a brisa marítima que está vendo aqui, a ilha de calor encontra com essa brisa e transfere energia térmica para ela, deslocando-a para altas altitudes. O que acontece? Eu não sei se você se lembra lá, né, dos slides, mas o ar frio, ele tende a cair, ok? Isso tem a ver com correntes de convecção. Você se lembra desse que eu dei essa aula? Transformação, né? Transformação do calor, né? Como é que Isso, vai se transformar? isso. Até que eu falei para vocês, o ar-condicionado a gente coloca ele em cima, por quê? Porque o ar frio sai e ele vai caindo, né? E como é que fala? Nossa, esqueci o nome, o aquecedor. A gente coloca ele embaixo porque o ar quente sai mais ou menos à altura dos nossos pés e ele vai subindo, e aí vai passando pelo nosso corpo e vai esquentando. Se eu colocasse o aquecedor em cima e o ar-condicionado embaixo, né? O ar-condicionado ia mandar o ar ali frio no pé da gente e continuar lá no pé, e o aquecedor ia mandar o ar quente lá no teto e ia continuar lá no teto. Não é descer, não. Né? Tem a ver um pouco com isso aqui. Então, enfim, essa ilha de calor, então, ela transfere energia térmica para essa brisa marítima, que vai ficando uma temperatura mais elevada, e devido a essas correntes de convecções, ela acaba subindo, ok? Ela vai lá para cima. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. Né? Então, vocês percebem o desastre que isso causa. Era para isso aqui estar acontecendo lá nas nascentes de rio, mas elas acontecem em cima de uma cidade.
A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno, né? Ou seja, a brisa marítima, eu estou falando marítima toda hora, não sei porquê, brisa marítima, ilha de calor e sol. Esses são os 3 sistemas, ok? Que nós vamos usar para fazer a... Oh, meu Deus, apaguei errado. Nós vamos usar para fazer a questão. Beleza? Então, vamos lá. No processo de chuvas, de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Ok? Então, o Sol e a ilha de calor, e, posteriormente, a ilha de calor e a brisa. Esses mecanismos são, respectivamente... Vou deixar um minutinho para vocês fazerem. Então, basicamente, a gente quer saber qual que é a forma, qual que é a troca de calor entre o Sol e a ilha de calor, e depois entre a ilha de calor e a brisa, beleza? Vai ser a letra A, né? Eu acho também que é a letra A, profe. E vocês estão certos, isso aí, perfeito. Como eu falei antes, é questão fácil, tá? Mas cuidado para não errar a hora da prova, viu, gente? Esse tipo Graças. de questão aqui, vocês não podem errar, tô falando sério. Se tiver questão com muita conta, não sei o quê, beleza, às vezes vocês vão acabar errando. Mas isso aqui vocês não podem errar, tá? Vocês veem que nem tem conta na coisa. Geralmente é assim, ó, se a prova de exatas não tem conta na questão, provavelmente a questão é fácil. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui no Sol e na ilha de calor. Né? O Sol está lá, então, no espaço, né? Se bem que a Terra também está, mas enfim. E aí ele vai mandando essas ondas, né, eletromagnéticas. Depois você deu uma revisada lá na matéria de ondas, está lá no Classroom também. Não precisa de matéria, né? Essas ondas vão passando pelo vácuo até que chegam aqui na Terra. E aí, a primeira coisa que a gente já consegue eliminar, então, o Sol está fazendo por condução? Não, porque não está encostado na ilha de calor. Então, eu já consigo eliminar aqui a letra C. É convecção? Não, porque a gente viu que, acabei de fazer aqui essa ilustração, essas ondas do Sol passam pelo espaço, não tem ar lá no espaço, né? Então, não tem como ter convecção. Tô falando aqui de uma forma mais rápida, só por causa do tempo também. Mas qualquer coisa, vocês podem me perguntar. E, por fim, convecção de novo, né? Acabei de falar, não tem como ser convecção porque está no espaço, né? Não tem ar. E aí a gente sobra com essas duas aqui. Então, a gente percebe que, de fato, o Sol vai fazer mesmo irradiação, né? Beleza. E aí agora a gente vai para o número 2, né? A ilha marítima, a ilha e a brisa. O que acontece? É convecção ou irradiação? O que eu tenho que pensar é o seguinte, vai acabar acontecendo aqui um pouco de convecção, mas, aliás, falei errado, desculpa. Não vai acontecer aqui irradiação, ok? Porque a gente vê que vai ter um contato direto entre essa ilha de calor, que vai começar a subir, não é isso? Ela vai encontrar diretamente a brisa, elas vão se encontrar, ok? E você tem o fluido, né? Não é só o ar, pode ser líquido também, mas você tem um fluido ali mexendo. Igual esse desenho que eu tinha feito aqui, né? Um sobe, outro desce. Eles vão ficar trocando. Igual uma panela, ok? Então, é a letra A. Belezinha? Expliquei meio rápido aqui, mas tem problema não que vocês entenderam essa aqui também. Certinho? Deixa eu voltar. Certinho, professor. Lurmar, está cansado? Mas eu não te culpo, não. Não precisa se sentir culpado, né? Porque é física, né? Física é por isso que eu tentei ficar animado aqui com vocês, explicar devagarzinho, porque eu sei que cansa. Quase Voy 2 horas aí a de tomar en física. cuenta todas esas dicas que você está dando. O texto no, o enunciado. Assim, aproveitar as que estão fáceis. Se não tem conta, essas são as que tem que resolver de primeiro. É Assim. isso que eu falei. Então, assim, se você tiver duas ali, ó, você está com o tempo agarrado. Tem uma questão cheia de conta. E tem uma questão igual essa daqui que a gente fez aqui, a última aqui de temperatura, nem percam tempo escolhendo. Vai na mais fácilzinha mesmo.
É melhor vocês garantirem ponto nela do que ficar perdendo tempo ali fazendo uma conta gigante. Às vezes vocês vão até acertar a conta gigante, mas vão cansar. E por isso que eu fiz aquela analogia antes de corrida. Se eu quero fazer uma corrida longa, eu não posso dar todo o meu gás de uma vez. Eu vou cansar. No meio da prova, eu vou estar quase desmaiando, né? Eu preciso. E então temos que fazer essa recomendação que você está dando. Sim. Aí só voltem nas outras se tiver tempo, obviamente, né? Mas é isso. Deixa eu só parar aqui a gravação já, então. Detener a gravação, acho que é isso.